Sempre que começa um novo ano, eu acho que vem aquela pergunta: fazer metas ou deixar fluir? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos, no meu canal querido. Eu sou a Fabi Ayana e te convido para se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrito. Aqui a gente fala sobre veganismo, sobre estilo de vida consciente, sobre arte, espiritualidade, e você vai ser muito bem-vindo aqui. Então aproveita para se inscrever aqui embaixo no canal e deixar um joinha nesse vídeo para dar uma força no meu trabalho. Eu tenho visto muitos vídeos no começo desse ano falando sobre metas para 2022 ou como se organizar com relação às suas metas. E esses vídeos me fazem muito pensar em como é a nossa relação com metas, com o tempo, com o novo ano. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu entendo que esse novo ano venha com um desejo de renovação grande, né? E aí eu sinto que as metas entram nesse lugar, tentando fazer com que a gente se organize em relação aos nossos desejos, em relação àquilo que nos atravessa, os nossos sonhos, né? Mas no mundo capitalista, a maioria dos nossos desejos são cooptados pelo sistema. Então esse lance das metas me remete muito a essa cooptação. Será que a gente precisa colocar os nossos sonhos e os nossos desejos dentro de um molde de realizações que respondem a ideias muito pré-concebidas de sucesso, que tem muito a ver com a produtividade? Eu vi isso acontecendo muito também no final do ano, com as pessoas compartilhando as suas retrospectivas. Eu imagino que isso tenha acontecido com vocês também. Quando a gente olha para a retrospectiva das pessoas, elas estão muito baseadas em conquistas. Então, conquistas materiais, sucesso profissional, certos títulos ou posições sociais, posições no trabalho, né? E aí eu fico pensando, nessa medida da nossa vida, ela tem a ver com essa produtividade. E isso não é um problema? Pelo menos para mim, me parece que é. Eu já tive vários momentos da minha vida e compartilho isso com alguns amigos próximos, da gente sentir, puxa, eu não fiz nada esse ano, não fiz nada esse semestre, não fiz nada esse mês, porque talvez aqueles planos, que sejam mais produtivos não tenham dado certo. Então, eu tinha um plano de escrever um livro naquele ano, aí não escrevi e fico com aquela sensação de vazio, de que eu não fiz nada. Ou fulano tinha o plano de terminar a faculdade, e aí não terminou a faculdade naquele semestre e parece que ele não fez nada, né? Então eu sinto que esse tipo de meta nos coloca muito para baixo, sabe? Coloca a nossa autoestima muito em função dessas conquistas e dessa produtividade. E aí isso gera uma ansiedade que coloca a gente para baixo se a gente não dá conta de suprir. E também eu sinto que afoga os nossos desejos mais genuínos, né? Os nossos desejos mais vitais. Que muitas vezes são indizíveis e que muitas vezes são subjetivos e não tem como ser mensurados dessa mesma maneira. Então, por exemplo, eu acho que é bem difícil ver alguém colocando como meta se desenvolver espiritualmente ou trabalhar determinadas questões, do universo pessoal, determinados limites ou crenças que estejam ali se debatendo. Ou, por exemplo, trabalhar um relacionamento. Então esses, na minha opinião, são os desejos mais vitais que a gente pode ter, né? E muitas vezes eles não cabem nessa ideia das metas. Uma outra coisa que me toca muito, assim, nesse sentido, é que as histórias mais legais, assim, que eu pelo menos experimento na vida, são histórias de grandes sincronicidades. É aquela história em que você se percebe no lugar certo, na hora certa, e alguma coisa mágica tendo acontecido sem que você tivesse planejado. Então será que esse controle todo pode estar impedindo que a gente viva justamente esses momentos mágicos, essas sincronias cósmicas? Eu acho que nesse ponto do vídeo você pode tentar tirar uma conclusão precipitada de que então o lance é abandonar o controle e se deixar fluir, deixa a vida me levar. Mas eu quero te mostrar por que eu acho que isso também é um problema. Se a gente não tiver uma ideia do para onde a gente quer ir, simplesmente se deixar levar, eu acredito que duas coisas podem acontecer. A primeira é os desejos dos outros acabarem levando a gente. Então você acaba fazendo no seu dia a dia tudo aquilo que as outras pessoas que têm mais clareza do para onde elas querem ir estão demandando, né? E o segundo problema é a gente mesmo ficar perdido em relação às nossas vozes internas. Então tem muitas vozes que estão ali falando com a gente, e comandando o nosso dia a dia, os nossos hábitos e a nossa rotina, que podem ser vozes de hábitos nocivos, de crenças limitadoras. Se a gente não tiver clareza também do que a gente quer fazer e do que a gente quer se desenvolver,
vai ser muito mais fácil a gente ser levado por hábitos que já estão sedimentados e que talvez não sejam tão saudáveis assim. Então, como é que a gente pode encontrar o equilíbrio entre fazer planos e deixar fluir e permitir com que as grandes sincronias aconteçam? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa ficar muito atento é a nossa intuição. Eu quero saber de você. Você sabe, dentro das várias vozes que conversam com você internamente, qual é a voz da sua intuição? Deixa um comentário para mim aqui embaixo me dizendo como que você reconhece essa voz dentro de você. Porque na minha experiência, eu sinto que a gente tem várias vozes, né? Tem uma voz da mente que geralmente está ali comentando os acontecimentos. Para mim, essa voz é aquela voz que está o tempo inteiro fazendo julgamentos, dizendo se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é certo, se aquilo é errado, como é que as coisas deveriam ser ou como é que elas são. Então, para mim, essa voz eu identifico bastante com a voz da minha mente. É como se fosse uma narradora, né? Um Galvão Bueno da minha vida que está narrando as situações. Eu tenho uma outra voz que fala do meu corpo emocional, e que essa voz, ela sempre aparece para mim mostrando aquilo que eu gosto e o que eu não gosto, onde eu me sinto confortável ou desconfortável. Geralmente ela é uma voz reativa, que ela espera os acontecimentos aparecerem e aí ela diz, eu me sinto assim, né? Aqui eu tô confortável, com essa pessoa eu gosto, com essa pessoa eu posso ser eu. Então essa é a minha voz do corpo emocional, que está dizendo como que eu reajo às situações, né? Ela é uma voz secundária, reativa, enquanto a voz da mente, ela tenta chegar na frente, na minha experiência. Já a minha intuição, eu sinto que ela acontece de uma forma totalmente diferente, porque ela não está tão conectada com os acontecimentos, reagindo aos acontecimentos da realidade. Ela é quase como uma voz superior, está geralmente aconselhando, ou então confirmando alguma percepção, ou então me mostrando algo que eu claramente percebo que eu sei, mas eu não sei exatamente como eu sei. Muitas vezes ela se parece como um sininho, assim, que confirma alguma coisa. Às vezes vem alguma palavra, alguma letra, alguma ideia, como se fosse uma ideia que brota na mente e você não sabe muito bem de onde que ela vem. E aí eu entendo, é minha intuição, é uma parte superior de mim mesma, né, que está me trazendo assim essa ideia. Eu sinto que a gente não aprende direito a validar essa voz da intuição. O nosso mundo, ele é muito sustentado nessa voz da razão, da racionalidade, da inteligência, né? Geralmente essa é a voz que a gente é mais ensinado a ouvir, a seguir. Em contraposição a isso, tem algumas pessoas que seguem demais a voz do coração, né? A gente ouve muito também esse ditado, segue seu coração, ouve a voz da sua emoção, ouve a voz dos seus sentimentos, né? E isso também fala de uma certa dualidade entre intelecto e emoção, entre razão e emoção, que eu também não acho que é algo muito saudável, porque todas essas vozes fazem parte da gente, né? A gente tem que ouvir todas elas e não somente uma ou outra. Mas a intuição, eu sinto que ela é uma voz quase neutra, porque ela é uma voz superior, tentando trazer pra gente quase que uma realidade que a gente tem acesso somente a partir do campo do sutil, né? E quanto mais a gente aprende a validar essa voz da intuição, a escutar, a entender a sua mensagem, mais a gente tem acesso a esse campo do sutil, isso vai se ampliando na nossa vida, até deixar de ser um mistério e passar a fazer parte do nosso cotidiano, né? E eu também sinto que essa voz da intuição, ela tá muito desapegada dos nossos acontecimentos, assim, traumáticos, dolorosos, né? Ela é realmente uma voz neutra nesse sentido, porque ela é uma voz que tá muito mais alinhada com o nosso propósito, né? Com a nossa vivência espiritual aqui na Terra. Então a gente pode confiar no que ela tá dizendo, né? A gente pode ter certeza que ela não tá dizendo aquilo só porque é mais confortável pra gente, né? Ou só porque o intelecto acha que aquilo é melhor, enfim. É uma voz que está tentando levar a gente a abrir um caminho que realmente faz parte da nossa vivência e da nossa experiência. O segundo aspecto é o trabalho interno. Então, o que isso significa? Ter bastante clareza de quais são os seus desafios, né, emocionais, quais são as suas crenças limitadoras, onde é que você precisa trabalhar, porque aí você vai ter mais consciência, né, de quais são as zonas de conforto que você tem e que, portanto, a gente tende muito a se mover dentro daquilo que é confortável pra gente. E aí você fica pensando, então se é mais confortável pra mim, por exemplo, estar isolado, fazer trabalhos, né, em que eu esteja isolado, essa é a minha zona de conforto, eu vou tender a responder e a aceitar mais trabalhos em que eu possa ficar assim, por exemplo. Mas será que isso é efetivamente o que eu preciso fazer?
Então, quando a gente tem um pouco mais de consciência, quais são as nossas crenças limitadoras, onde estão as nossas zonas de conforto, quais são os aspectos que a gente precisa trabalhar e desenvolver, a gente consegue se movimentar de uma forma mais autônoma, entendendo que tem momentos em que tá ok você tá na zona de conforto, em que tá ok você se acolher, e tem momentos em que você precisa se desafiar e se puxar um pouco mais para que você desenvolva qualidades, habilidades e crescimento, porque afinal é isso que a gente veio fazer nesse mundo, né? Crescer e ser feliz. O terceiro ponto são os nossos sonhos e desejos, né? Então, como eu falei lá no começo do vídeo, muitas vezes esses sonhos, esses desejos são cooptados pelo sistema, né? A gente deseja aquilo que os outros desejam pra gente. A gente deseja coisas que estão sendo colocadas como desejáveis, né? Então, eu acho que passa primeiro por uma profunda autorreflexão, né? Sobre quais são os nossos desejos e por que a gente deseja eles, né? Será que a gente está sendo influenciado pela nossa família, pela sociedade, pelo nosso grupo de amigos, pela propaganda, enfim? Quais são as várias confluências que estão fazendo o nosso desejo nascer? E com certeza tem muitas, né? Ninguém deseja sozinho, da mesma forma que ninguém vive completamente sozinho e isolado. Então tá tudo bem quando você olhar para os seus desejos e reconhecer que aquilo tem uma influência da propaganda, ou que aquilo tem uma influência da rede social, ou que aquilo tem uma influência do teu grupo de amigos, né? Basta você ter clareza de que, bom, ok, tem essas influências, mas realmente eu acho isso desejável, ou eu tô apenas reproduzindo alguma coisa que alguém desejou por mim, né? Então essa autorreflexão eu considero que ela é muito, muito importante dentro desse processo de alinhamento. E aí, uma vez que você alinhou, né, e você entendeu todas essas influências e aquilo que você quer de fato fazer, tá na hora de fazer o trabalho de pôr a mão na massa, né, e fazer as sincronicidades acontecerem. Porque as sincronicidades, na minha opinião, é um equilíbrio muito sutil entre fazer os planos, né, entre fazer as metas e deixar fluir. Como é que a gente faz isso? Então, nesse trabalho, né, de autoanálise, de observação interna, a gente vai tentando ter mais clareza, né, tentando entender quais são os nossos grandes objetivos. Isso você pode ter esses objetivos para o próximo ano, para o próximo mês ou para o resto da sua vida, não tem um tempo limitado. Porque inclusive a nossa experiência de tempo ela é subjetiva, né? Então eu posso definir, eu quero ser uma escritora, esse é um objetivo para minha vida toda, né? No próximo mês eu vou ter que ter ações que estejam alinhadas com esse objetivo, no próximo ano eu vou ter que ter ações que estejam alinhadas com esse objetivo e no resto da minha vida inteira, né? Então ele tá fora assim dessa questão do tempo, mais assim produtivo. Mas é claro que você também pode ter objetivos pequenininhos, a pequeno prazo, não precisam ser só os grandes objetivos de vida, tá? Mas entender para onde que você quer ir, como essas grandes estradas que você quer desbravar, sem ficar apegado em como você vai fazer, né, no resultado final desse objetivo. Então você não precisa se apegar ao que você vai fazer no dia a dia, em como você vai dar cada passo, ou exatamente como vai ser aquele resultado final, porque esse é o espaço que você vai dar para justamente a magia acontecer, para justamente as sincronicidades acontecerem. Então a gente tem que estar alinhado para saber que eu tenho que fazer ações no dia a dia que correspondam aos meus grandes objetivos, né? Mas eu não preciso controlar tudo. Porque aí eu vou estar dando espaço para essas sincronicidades acontecerem, para que eu encontre pessoas que estejam nos mesmos objetivos, que tenham os mesmos alinhamentos, né? E por isso a gente possa contribuir uns com os outros, né? Para que o próprio universo trabalhe para acelerar os meus processos, né? E para me fornecer, às vezes, até aquilo que eu nem sei que eu precisava. Uma das lições espirituais que eu aprendi nos últimos anos, que fez muito sentido para mim, porque me ajudou a sair de uma visão maniqueísta, né, de Deus e do universo, por uma visão assim cooperativa, é que os nossos sonhos, eles não acontecem só porque a gente é bonzinho ou porque a gente está fazendo tudo certo. As coisas boas não acontecem na nossa vida porque a gente é bom o suficiente, mas sim elas acontecem quando elas estão alinhadas, né? Não só com o nosso próprio propósito, mas com o propósito do todo. Então os nossos sonhos não podem estar desconectados da realidade, eles não podem estar desconectados do entorno. Eu não posso querer uma coisa pra mim que não faça bem pro resto da sociedade, porque isso simplesmente vai contra, né, a lei universal
Então, acho que pra gente terminar aqui essa reflexão, faz muito sentido pra mim pensar nesse alinhamento, que não é só individual, mas sempre tem a ver com o coletivo. A nossa vida aqui na Terra, pra mim, né, ela é uma experiência de entender como que cada individualidade é uma expressão de um mesmo todo, mas que veio a se realizar como individualidade, veio trazer algo extremamente específico, um presente específico, uma vivência específica. Então, cada um de nós está aqui para viver a vida à sua maneira, viver uma versão, né, dessa realidade, mas que está completamente integrado com a vida de todas as outras pessoas. Isso também faz muito sentido pra mim, né, pelo menos quando acontece alguma coisa ruim. Porque quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, geralmente o nosso raciocínio é: o que eu fiz para merecer isso? Por que eu tô passando por isso? E eu entendo que as coisas ruins, geralmente elas não acontecem para punir a gente ou porque a gente precisa aprender alguma coisa com elas, mas sim elas são o resultado de uma série de ações e de escolhas que às vezes nem são suas, que às vezes são coletivas, da sua família, da sociedade, enfim, e que estão abrindo um terreno para que você possa construir uma outra coisa, para que você possa construir uma outra história, estão te mobilizando para você ir na direção de alguma coisa que seja melhor, né? Então os conflitos, para mim, eles são isso, né? Eles são uma ativação de algo que está desconfortável para te mover para um lugar que seja melhor, né? Muitas vezes as dores também aparecem nesse lugar. Então, se abrir ao acaso, verdadeiramente se abrir ao acaso ao mesmo tempo, tomar para si toda a responsabilidade das suas escolhas e se abrir como um agente de transformação do mundo. Eu quero muito saber como que o conteúdo desse vídeo atravessou vocês, e eu espero muito que os desejos genuínos, que os desejos fervilhantes da vida de vocês se concretizem nesse momento, se for bom para vocês e para o todo. Deixa aqui embaixo quais são alguns desses sonhos, porque eu também quero conhecer e saber de que maneira eu posso fazer parte para que eles aconteçam. E claro, aproveita também para se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrito, deixar o seu joinha nesse vídeo e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu for liberar nas próximas semanas. Eu amo muito vocês, um beijo, tchau!